Seja bem-vindo ao nosso curso de capacitação em capelania. Eu sou o pastor Cláudio Brito, para quem não me conhece, sou capelão da aeronáutica aqui em Belém e vai ser um prazer e uma alegria nessa tarde poder estar com os irmãos ministrando esse curso. Pessoal, vamos começar por aqui então. Origem do termo capelania. Vocês podem acompanhar ou na apostila de vocês, podem ir acompanhando aí também na televisão, no celular, onde vocês estiverem assistindo. A capelania se iniciou com a história do manto de Martinho de Tours. A história ocorreu por volta de 338 d.C. Martinho tinha 22 anos, era um soldado do exército romano e era um novo convertido ainda. E num dia de forte inverno, Martinho saiu para uma ronda noturna nas redondezas da cidade de Amiens, na França, e às portas da cidade ele encontrou um mendigo praticamente nu, tremendo de frio. E diante disso, o soldado cristão cortou sua própria capa de lã e envolveu ao mendigo. Na noite seguinte, Martinho sonhou com anjos que cobriam o ombro de Jesus com aquela metade do manto. E nesse sonho o Senhor teria lhe dito: Martinho, embora novo ainda na fé, me deu essa veste. Tempos depois ele deixou de ser militar, se tornou monge e depois ele se tornou bispo. E após a morte de Martinho, então propagaram-se histórias de milagres realizados por ele e se difundiu a lenda do manto. Uma crença de que a capa de São Martinho poderia trazer vitória ao exército que a portasse. Tornou-se hábito em acampamentos militares franceses o estabelecimento de uma tenda onde era posta a relíquia, a capa de São Martinho. Então esse local passou a se chamar capela, e os sacerdotes que aguardavam e realizavam as atividades religiosas passaram a ser chamados de capelães. E por último, a prática de se manter capelas particulares se alastou por toda a Europa, de sorte que na Idade Média era muito comum que os senhores feudais mantivessem uma capela e um capelão, que atendessem a ele e ao seu grupo. Então, com o tempo, a prática se firmou nas instituições militares e passou a ser adotada por outros grupos particulares, como hospitais, escolas, etc. Então, observem que o termo capelania ele se originou dessa forma, de alguém que dividiu a sua capa. Mais tarde, criou-se a lenda de que aquela capa tinha poderes de fazer o exército ganhar a batalha. Fizeram-se então um local para colocar a capa e um sacerdote para cuidar daquela capa. Então daí veio capa, capela, capelão. E isso, ou seja, é um termo já quase 2000 anos que vem sendo usado. Então, de uma certa forma, a primeiro tipo de capelania ela foi a capelania militar, ou também a capelania social, Ou seja, ao dar o manto, ele estava exercendo a capelania social. A colocar o manto numa capela para vencer as batalhas, estava-se ali fazendo, de uma certa forma, a capelania militar. Vamos falar um pouquinho, então, gente, sobre a fundamentação do que é capelania. A capelania é uma assistência religiosa e social. Ela é garantida por lei em entidades civis e militares. A área de atuação da capelania engloba hospitais, escolas, prisões, universidades, asilos e empresas e outras entidades onde haja pessoas vulneráveis. Aí entra abrigo, casas de recuperação, enfim, diversos outros lugares, asilos. A capelania é legalmente constituída e representada por capelães devidamente preparados para tal função e eu grifei aqui para a gente pensar sobre isso, respeitando a norma de cada instituição. Então, três coisas básicas. Uma, a capelania ela é legalizada, ela tem uma lei que define que ela pode ser feita. Não todos os tipos de capelania, como a gente vai ver, algumas, as principais. Então, por lei, se pode fazer capelania, mas a pessoa tem que ser preparada, tem que ter estudado, feito um curso, tem que ter uma credencial, e até sobre isso a gente pode falar também, porque infelizmente tem gente por aí vendendo credencial, a pessoa faz ali um curso de meia horinha e já recebe uma credencial para fazer todo tipo de capelania. Não é assim, a pessoa tem que fazer um curso sério, tem que se preparar para poder agir em nome do reino de Deus sem causar escândalo, que é o que a gente vê, infelizmente, acontecendo muito por aí. Bom, respeitando-se as normas de cada instituição. Isso é importantíssimo, porque se você quiser, como eu já vi, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco um pouco mais, mas tem muitas pessoas que acham que porque está na lei, a pessoa pode chegar de qualquer jeito e sair entrando e fazendo do jeito que quiser a capelania. Não pode. A pessoa ela tem que estar debaixo da autoridade, da direção daquele lugar onde ela está exercendo a capelania. Essa foto eu estava fazendo capelania no hospital e, obviamente, não tirei foto do rosto do paciente, que a gente evita expor a pessoa,
Bom, na Constituição Federal de 88, o famoso artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos seguintes termos. No ponto 7, no item 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva. Agora também nós temos uma... Então, vamos lá. Aqui na Constituição Federal diz que é assegurado a assistência religiosa. Mas também desde que a pessoa queira receber a assistência religiosa. O capelão não vai forçar a barra se não tiver pessoas que não queiram receber a assistência religiosa. A lei, digamos assim, célebre, é uma lei bem pequenininha, mas a lei célebre, a principal lei que fala sobre capelania, já deixem gravado aí, é a 9982 de o ano 2000, julho de 2000. Essa é a lei mor sobre capelania, então já deixa guardada aí nas suas anotações. No artigo 1 diz que aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que, e isso faz toda a diferença, em comum acordo com estes, ou seja, com quem vai receber a assistência religiosa, ou com seus familiares, no caso de doentes que não estejam mais no gozo das suas faculdades mentais. Então, repito, você só pode oferecer capelania para quem quer receber capelania. Você não pode forçar alguém a receber uma oração, a receber uma palavra, não existe isso. Então, se você chegar, por exemplo, num hospital e a pessoa não quiser receber a sua visita, acabou, já acabou por aí. Você não pode forçar entrar num leito, não é assim que funciona. Você só pode oferecer o serviço de capelania para quem quer receber, tá bom? E outra coisa, importantíssima, logo de começo a gente dizer isso, você tem que estar sujeito, repito, às autoridades instituídas naquele local. Vou citar um exemplo. Alguns anos atrás, eu recebi uma solicitação de uma entidade de capelania que queria adentrar ao quartel no domingo para fazer esse trabalho de capelania para quem estava de serviço naquele momento. Eu expliquei, eu sou militar há 20 anos, então eu expliquei que quando a pessoa está de serviço, com o fuzil na mão, com a pistola, enfim, armado, ela não pode prestar atenção em nenhuma outra coisa que não seja o seu serviço. Você imagina a cena, alguém com um fuzil na mão, prestando atenção em alguém dando uma palestra, fechando o olho para fazer uma oração, não pode, isso atenta contra a segurança orgânica do quartel. Então eu expliquei para aquela pessoa que durante os domingos, quando os militares estivessem de serviço, não era conveniente que se fizesse pregação ou orações naquele local. Mesmo eu sendo pastor, mesmo eu sendo capelão, nessa hora eu enxerguei mais como militar e naquele momento nós não permitimos que fosse feito um trabalho ao militar de serviço no domingo enquanto ele estivesse portando algum armamento. É importante era ele estar focado na sua missão, tá bom? Então o que vai acontecer, gente? Nós como capelães vamos tentar entrar em alguns lugares onde a direção vai, talvez, num primeiro momento, não permitir. Então, nesses casos, nós nos submetemos, nos sujeitamos, colocamos aquele assunto em oração, e se for da vontade de Deus que nós, como capelães, entremos naquele lugar, ele vai abrir as portas. É simples assim, tá? Agora, a gente vai ver aqui durante o curso que não é simplesmente entrar. Tem que ter projeto, tem que escrever, tem que apresentar para a direção, não é causar dificuldade, não é isso, mas você não pode chegar, por exemplo, de qualquer jeito, ô diretor, tudo bom? Eu vim fazer umas orações, entregar uma Bíblia, nem eu como pastor, se for diretor, não vou deixar entrar. Tem que ter um projeto escrito, não pode ser bagunçado, tem que ser tudo direitinho, porque aí o diretor vai sentir, o diretor ou a pessoa que preside aquele local onde quer se fazer capelania, ela vai sentir segurança, vai sentir organização. Se o capelão já chega todo desorganizado, não tem nada escrito, vai fazer de qualquer jeito, o diretor já não vai sentir segurança nesse serviço de capelania. Vamos caminhar, gente. Artigo 2 da lei ainda 9982 de 2000. O segundo artigo diz: os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades, essas definidas no primeiro item, no primeiro artigo, deverão acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição, hospitalar ou penal,
a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Por exemplo, você vai fazer visita um dia numa prisão e o diretor vai dizer o seguinte para você: capelão, seu trabalho é muito bem-vindo, nós gostamos muito do seu trabalho, mas hoje a situação está um pouco crítica aqui, eles estão fazendo rebelião, ou então teve alguma revolta interna, hoje não é um bom dia para você entrar. Por mais que você pense diferente, talvez você pense, não, hoje é o melhor dia para entrar, eu vou lá, vou com a palavra de Deus acalmar os ânimos. Não, o que o diretor da instituição falou é o que nós vamos acatar e vamos orar por ele, orar por aquela instituição penal, crendo que Deus vai fazer também. Então, submissão, obediência é essencial, tá bom? Para que consigamos fazer um excelente trabalho de capelania. Vamos agora voltar aqui um pouquinho para o nosso chat, né? Quem já está por aí, se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar a pergunta ou aqui pelo chat do YouTube ou pelo grupo de WhatsApp de inscritos, tá bom? Que nós vamos ler daqui a pouquinho de qualquer forma. Vamos lá, aonde se pode exercer a capelania? Veja aí comigo. Escolas, creches, ONGs, universidades, presídios, hospitais, cemitérios, instituições públicas, ou seja, Câmara e Prefeitura, portos e aeroportos, centros esportivos, empresas, sindicatos, sem capelania de sindicatos, clubes. Em clubes, sim, em clube você pode fazer também com a área desportiva uma capelania importantíssima. Vários clubes grandes têm ali um capelão que faz uma oração antes do jogo e traz uma palavra de motivação. Capelão de condomínios, asilos, centros de recuperação, abrigos para menores, orfanatos e etc. Ou seja, muito etc. Dá para fazer capelania em praticamente todos os lugares. Por causa do nosso tempo, que não é tão grande, nós selecionamos 9 tipos de capelanias que me permitam dizer, eu julgo como as principais capelanias. Militar, hospitalar, que é a mais conhecida, escolar, prisional, também chamada de carcerária, empresarial e institucional, são muito semelhantes as duas, a gente vai ver, social, fúnebre ou cemiterial, também chamada por muitos de cemiterial, capelania pós-desastres e etc. Tá? Então nós vamos falar desses 9 tipos de capelania.